Bem, pessoal, bem-vindos. Estamos iniciando a nossa 12ª aula do nosso curso de alfabetização em 30 aulas. Na aula de hoje, nós vamos aprender a letra J e a letra Z. Antes, vamos ao nosso ditado da aula de revisão. Houve um equívoco meu em que tinha uma palavra e tinha uma letra que não tinha sido estudado ainda. Então, naturalmente, vocês não conseguiram escrever. Não foi intencional, foi um erro casual. Mas tem um lado bom, que é você tentar codificar um som que você não aprendeu ainda. Nós aprendemos com o primeiro exercício de cada aula a identificar a letrinha e jogar no traço, né, da figurinha que a gente fez na primeira aula. Então, se vocês não conseguiram fazer, eu espero que vocês tenham identificado a vogal do final e reconhecer que tem um som ali que vocês não conhecem e deixou um traço para preencher depois. Mas também, se não deixou, não tem importância, porque essa palavra não deve ser considerada como erro, porque não era para estar no grupo, foi realmente um vacilo. Mas eu não vou editar, vai ficar desse jeito, fica registrado aí o erro. Temos aqui as palavras do nosso ditado, do lado esquerdo em letra maiúscula de imprensa, do lado direito em letra minúscula de imprensa. Primeira palavra, ídolo. Observe que tem o acento agudo no i, para dar ênfase ao primeiro som. Se não tivéssemos o acento, leríamos idolo, porque a sílaba forte seria o dó. Sempre numa palavra que não tiver acento, a sílaba mais forte é a penúltima. Idiota. Observe que o O a gente fala mais forte do que os outros. Ó, é a penúltima. A última é o tá, a penúltima o O. Então, idiota. Iate. Idade. Idioma. Impeditivo. Observe que aqui temos um M porque está antes do P. Metade, metido, mito, moita, impotente. Mais uma vez, ó, o M antes do P e o N antes do T. Imunidade, inabalável. O acento agudo no lá. Induto. Infantil. Intuitivo. Matutino. Meado. Menino. Mina. Motim. Mediana. Médio. O acento não é, porque o primeiro som é o O, o segundo o DI, o terceiro é o MÉ. Se eu não tivesse esse acento, eu leria medil, medil. Para dizer médio, deixar mais forte o terceiro som, do final para o começo, ou o primeiro daqui para lá, eu tenho que ter o acento agudo. Medieval. Meeiro, esta é a palavra, está aqui escrita, essa é a letrinha que nós não ensinamos ainda, então vocês devem ter tido dificuldade, normal, peço desculpas, não foi intencional, mas aconteceu. Para eu não ter que editar tudo, ficou o erro aí, é uma palavrinha só. Se vocês erraram essa palavra e não conseguiram fazer, vamos desconsiderá-la do nível de acerto e de erros. Ok? Meia, meio, mel, melado, melatonina, miúdo, movimento, móvel, meta, mala, mapa, matuto, maleta, mamãe. Ó, o tiozinho no A. Essa palavra a gente já ensinou quando ensinamos o tio. Maior,
tenente, valente, válvula, vedete, vendaval, veneno, vento, o N antes do T, via, viável, veto, vida, vidente, vitamina, vitela, vital, vítima, volante, voleio, volta, vontade, vômito. Observe o acento circunflexo, dando som grave. Se nós colocássemos um acento agudo, seria vômito, vômito. Com acento circunflexo fica vômito, indicando que essa é a sílaba tônica. Se não tivéssemos acento, leríamos vomito, vomito, vomito. Estranho, né? Violão, leão, balão, oitão. Pronto, pessoal, temos aí as nossas palavrinhas do ditado da nossa revisão da 11ª aula. Vamos iniciar as nossas letrinhas da aula de hoje. Aqui temos a letra J. Aparece com um ganchinho de guarda-chuva, tá certo? Um ganchinho que a gente pega com a mão. Então, uma bengala, né? A parte de cima da bengala que as pessoas pegam para se apoiar. Então é como se fosse uma bengala, o J maiúsculo de imprensa. Desce uma linha reta e faz uma curva, como se fosse aqui um meio U, ó. Se eu pego o U, pego a metade dele, pego a perninha do U aqui, corto, jogo em cima aqui, colo, do U eu faço um J, percebe? A letra maiúscula, manuscrita. Recomendo sempre você começar aqui por cima, ó, vem, faz a curvinha, desce, sobe, eu vou mostrar no caderno. O J minúsculo de imprensa. Tem um pontinho, ó, assim como a letra I. E o J minúsculo manuscrito. Normalmente as pessoas esquecem desse ponto no J. Eu vejo muitas pessoas escrevendo e simplesmente desconsideram esse pontinho aí. Como não tem outra letra parecida, não tem como a pessoa confundir. Aqui tem um desenhozinho de um jacaré, porque jacaré começa com a letra J. Essa letra J não segue o padrão das letras que nós estudamos até agora. As letras tinham um som, como o B, o P, o T, ou dois, como M, N, L, F, onde a gente sempre usava o segundo som para fazer a construção dos sons produzidos nas palavras. No J, é o primeiro som da letra que usamos para fazer essa construção. A gente desconsidera o tá e usa o J como som a ser usado na construção das palavras. Vamos para a letra Z. A letra Z está aqui do lado direito. Ela é como se fosse um N deitado, ó. Se eu virar essa tela aqui, não é a letra N? Então, se eu pego o N e deixo ele em pé, eu transformo o N no Z. Interessante, não é? O Z é o N virado, tanto maiúsculo quanto minúsculo. O Z manuscrito, como toda letra manuscrita, ó, cheia de curva. E o Z minúsculo é igual ao Z maiúsculo, só que com tamanho reduzido. Essa parte daqui, a primeira metade, a gente desenha em meia linha. E essa parte de baixo, ela vem para a linha de baixo. Eu vou mostrar bem isso no caderno. E aqui tem um desenhozinho de uma zebra. Porque zebra começa com Z. Vamos agora para o nosso caderno para praticar
a escrita dessas letrinhas. Aula 12, escrevendo a letra J maiúscula. Às vezes você pode encontrar assim, ó, com um tracinho aqui em cima. Se você botar esse traço, continua sendo J. Em algumas fontes você vai encontrar esse traço, o J maiúsculo. Ele passa a perninha para a linha de baixo. Eu estou desenhando da mesma forma como eu mostrei na figura, mas você pode fazer assim também, ó. Em vez de fazer essa bolinha aqui, faz... também é J, certo? Eu, quando assino meu nome, eu faço desse jeito. É J também. Sempre alertar que essa perninha aqui vem para a linha de baixo e essa parte aqui ocupa metade da linha. Então, J maiúsculo, ele é escrito ocupando a linha onde você está escrevendo e uma parte na linha de baixo. O J minúsculo de imprensa, ele começa igual o I, só que ele continua na linha de baixo. Ou seja, tem um ponto, tem a tração do I e continua fazendo um ganchinho. Repetir aqui e o ponto. Então ele transpassa a linha de baixo e essa parte aqui ocupa a metade da linha e o ponto acima da letra. Ok? Quando você for ver nos textos, vai visualizar bem que ele fica um pouco abaixo da linha das outras letras e tem um pontinho. Esse é o J. E o J minúsculo, também ocupando a metade da linha essa parte e a outra parte aqui. É como se eu tivesse um I e puxo e subo. Transformo o I num J. Vou fazer de novo mais devagarzinho para vocês acompanharem. Desço, subo, ponto. Desço, subo, ponto. Tentem praticar para ter essa velocidade de escrita, ó. Observe que eu fiz várias vezes e cada vez sai um pouquinho diferente. A bolinha aqui sai maior, sai menor, sai mais comprida, sai mais curta. Isso é normal. Vocês escreverem a mesma letra 10 vezes, vocês vão escrever 10 diferenças uma entre as outras. Então temos aí a nossa letra J. Vamos para a letra Z. O Z maiúsculo. Muito simples, porque como eu já disse, é como se fosse o N virado, né, em pé. O Z maiúsculo manuscrito, ele pega também a parte de baixo, essa parte da curvinha aqui, ó, vem na linha de baixo. E o Z minúsculo, você pode fazer desse jeito, ou como estava lá no desenho, né, faz curvinho aqui, vem, faz uma curva, volta e volta. Mas se você fizer desse jeito, também é Z. Quando você escrever assim, que é mais fácil, todo mundo vai ler Z. E como está no desenho que eu mostrei, observe que dá bem mais trabalho. Aí é o Z. O Z minúsculo de imprensa, o mesmo Z maiúsculo, só que ocupando a metade da linha. Com essa dica que o Z é o N deitado, fica fácil de vocês memorizarem e não esquecerem. É associar o Z ao N, um deitado e o outro em pé. Vamos aos sons que essas letras geram, né, nas palavras. O J, eu vou escrever aqui o nome da letra J. Como escrevemos J?
Essa letra é a letra J, o O, o T e o A. J. Em todas as letras que aprendemos até agora com dois sons, sempre elas começavam com a letra E, e o segundo som é que servia de base para gerar os sons das palavras. No caso do L, era o LE, o M era o ME. Aqui no J, ela é diferente. O primeiro som da letra J é que vai gerar o som das palavras. Então, ó, o Jó, que é o J com O, Jó. Se eu tirar o O e colocar um A, como é que eu vou ler essas duas letrinhas? Já. Percebe que no já eu começo com o som do Jó, da letra J, e termino com A, da letra A. Então, já. Então, o J mais o A igual a já. Seguindo o padrão de ensinamento que a gente vem até agora para assimilar, o J modifica o som base da letra A, tornando o som já. E o J com E? Jé. Dá para perceber? E o J com I? Gi. Começo a falar no J, no Jó, da letra J, e termino com I da letra I. Gi. O J com U, Ju. Então, temos aí os 5 sons que nós formamos com a letra J. Jó, Já, Jé, Gi, Ju. Perfeito? Vamos à letrinha Z. O Z com A, Zá. Começo pronunciando Z e termino pronunciando A. Zá. Z com E, Zé ou Z, ou seja, o mesmo nome da letra. Como é que eu escrevo o nome da letra Z? Z é com acento circunflexo no E, para dizer que é grave. Z, letra Z. Aqui está escrita da letra Z. O som Z com o A faz o Zá. O Z com o E vai ser Z ou Zé, se for grave ou agudo. O Z com o I, Zi. O Z com o O, Zó ou Zô, dependendo se for grave ou agudo. E o Z com o U, quem é capaz de adivinhar o Z com U, como é que vai ser o nome? Raciocine um pouquinho, pense. Zá, Zé, Zi, Zó, Zu. Quem disse Zu? Perfeito. Vocês estão assimilando, estão captando, estão começando ao conhecer o som da letra, conseguir juntar o som com outra letra e reconhecer o som da sílaba. Então, Z com o U é Zu. Lembra da letra L, quando a gente colocava depois da vogal que fazia o som L? Se eu pegar o Z e colocar depois da vogal, eu faço o som Zaz. Zaz. Como se fosse o
gás, escapulino. Então aqui, ó, zás, zés, zis, zós, zus. Se eu colocar o Z depois do Jó, Jós, Jás, Jés, Giz, Jus, do mesmo jeito, quando a gente colocava o M depois da vogal e fazia o som nasal, quando a gente colocar o Z depois da vogal, vai criar esse som, o chiado. Vou dar alguns exemplos do som Z depois da vogal. Por exemplo, na palavra capaz, nós temos um Z aí, no paz. A palavra está aí na tela. Falta uma letrinha que vocês não conhecem ainda, mas capaz. Na palavra talvez, a gente diz, talvez eu faça isso, se der eu faço, talvez eu faça. No vez é com Z, V é Z. Está aí a palavrinha completa, vocês já conhecem todas as letras agora. Giz, giz de desenhar no quadro. Vocês não conhecem uma letra, mas está aí o final, giz, esse is, iz. A palavra algoz, fulano foi o algoz, o que maltratou, o perverso. O algoz, esse os, o-z. Falta uma letra ainda para vocês conhecerem, mas na palavra algoz nós temos um exemplo do Z depois da vogal O. Cuscuz, quem não gosta de comer cuscuz? Pois cuscuz, esse cus é com o Z no final. Faltam duas letras para vocês aprenderem, mas para vocês sentirem o som. Cuscuz, esse is é com Z. Terminamos a nossa aula e vocês vão fazer o seguinte. Na nossa pirâmide que nós construímos, se vocês quiserem reescrever com a letra Z no final de cada vogal, vocês façam. Se não, vocês só mentalizem. Mentalizem, leiam ela colocando o Z no final de cada vogal e pronunciem este som com o Z. Eu vou dar um exemplo. Na terceira linha da nossa pirâmide, nós leríamos então colocando o E. Está aí embaixo na tela escrito. És, faz, das, bas, fez ou fez. Quando a gente diz, menino, faz isso, você fez. Olha como se escreve você fez. O fez. O fez é F-E-Z. Você fez isso, menino, que eu te mandei. Fez. F-E-Z. 10. O número 10, o que vem depois do 9, que a gente já sabe escrever, e vem antes do 11, 10. Número 10. Se escreve D-E-Z. Está aí na tela. Bes. Então leiam todas as linhazinhas da pirâmide, incluindo o som Z. Pronunciem esses sons para vocês praticarem mentalmente a colocação do Z depois da vogal. Só quero chamar a atenção para um detalhe quando vocês forem ler, é o seguinte. Quando vocês, depois de uma vogal, encontrar o Z, vocês precisam estar atentos a verificar se esse Z não pertence ao outro som, ao som seguinte. Porque se ele pertencer ao som seguinte, ele não faz o es, ele faz o za, zé, zi, zó, zu do som seguinte. Na palavra fazer, o fá é fiar, o z, ze. Eu tenho um Z depois do A, no Fá, mas eu não digo faz, eu digo fazer, porque o Z pertence ao som do E, do segundo som. Então, ao ler
Fiquem atentos a verificar se aquele Z faz parte do primeiro som, do som que você está lendo, ou do som seguinte, o próximo som. Se fizer parte do próximo som, ele não faz o S. Perfeito? Na palavra fazer aí fica bem clara essa ideia que eu quero passar. Agora, na palavra faz, eu não tenho uma vogal depois do Z, então ele faz o chiado do faz. E em fazer, eu não faço o chiado, porque o Z faz parte do segundo som. O FA é o primeiro e o ZE é o segundo, com outra letrinha que a gente vai aprender depois. Façam os 3 exercícios. Lembrando rapidamente, identificar a letra Z e a letra J naquelas palavrinhas da primeira aula que vocês fizeram. O segundo, que é escrever o Z com A, com E, com I, o J com A, com A, E, O, Já, Gé, Gi, Joju, Zá, Zé, Zi, Zozu, praticar a escrita. E o terceiro exercício, que é praticar a leitura. No texto que vocês estão lendo, vão procurar agora ler, identificar o Já, Gé, Gi, Joju, o Zá, Zé, Zi, Zozu e todos os Sh que tiver nas palavras. Depois de feito esse exercício e praticado a aprendizagem do J e do Z, vocês parem o vídeo agora, estudem e depois continuem essa aula, porque agora a gente vai para o nosso ditado. Faça o ditado depois de estudar, não é? Amadurecer a prática do Z, a prática do J, reconhecer bem o som, para vocês identificarem agora o som J e o som Z nas palavras que eu vou falar e vocês acertarem o ditado. Ok? Vamos nessa. Janela, jeito, zoada, zelo, jamanta, jejum, zumbi, zunido, jabuti, genipapo, zumbido, zum zum, jambo, jovem, zabumba, juiz, jaula, júbilo, zebu. Zebu é uma raça de gado, tá? Gado zebu. Como se escreve esse zebu? E a última palavrinha, juventude. Vocês têm condições de escrever todas essas palavras. Que legal! Já perceberam o quanto a capacidade de escrita de vocês estão aumentando? Que legal, hein? Vocês já devem estar muito satisfeitos. E eu também. Bom, pessoal, muita paz a todos. Pratiquem. Namastê. Sacode, me dá um banho de água fria. Será um sonho ou fantasia? Vem, me desperta, me sacode, me belisca, me dá um banho de água fria. Eu só vim cantar a minha canção, te fazer feliz é minha função. Se eu agradei, me dê cartaz, pois foi você quem me disse que eu era capaz.